capítulo 2. Vamos estudar a Bíblia um pouquinho. Quer dizer, continuar estudando a Bíblia, né? Quero dar um bem-vindo a... Não falamos isso no início? Geralmente se dá um bem-vindo no início, né? Mas, como esquecemos, quero dar um bem-vindo a todos que nos visitam hoje, aos familiares que estão aqui, aos amigos, também em especial aos irmãos de São Gonçalo, que eu sei que estão aqui, vi alguns aqui hoje, alguns irmãos de Sul Fluminense, eu acho que estão aqui também, nossos irmãos de Silva Jardim. Bem-vindo a todos vocês. Eu vou falar hoje, o tema da aula hoje é o 7º dia, o dia de descanso. Eu falei sobre isso da última vez que eu estive aqui, acho que tem um mês atrás, não sei, mas foi quando a maioria de nós estávamos retirados lá no Retiro dos Casados e outros de nós, como era um fim de semana, viajaram. Então tinham poucas pessoas aqui, eu vi que não foi gravado também, porque a filmadora estava lá, é Miguel Pereira. Então eu vou falar sobre isso de novo. Então, se você é um dos poucos que ouviu, você vai ouvir de novo. Então, se não entrou no seu coração, é mais uma chance para entrar no seu coração. Ou se você não gostou do que eu falei, você vai ter que aturar mais uma meia hora. E você que não ouviu, eu espero de coração que Deus toque em você. Eu amo estudar a Bíblia e eu tenho pregado há muitos anos, não só aqui no Rio, mas em outras igrejas, e eu tenho feito um esforço para conseguir falar a mesma coisa de uma outra maneira. Não é fácil fazer isso. Eu tenho pedido a Deus para que eu consiga falar a verdade dele, mas de uma outra maneira. E eu encontrei em Gênesis, particularmente, essa maneira. E eu sei que Gênesis é um livro que provoca uma certa dúvida em alguns. Mas eu, pessoalmente, creio que toda a palavra de Deus é inspirada por ele. Toda a palavra de Deus é verdadeira. E minha oração é que em Gênesis nós possamos hoje aprender um pouco sobre como é a vida de um cristão e o valor da igreja para um cristão. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. O 7º dia, o dia de descanso. A obra de Deus, segundo a Bíblia, toda a criação, se encerrou no 7º dia. E segundo essa passagem aqui, a Bíblia equipara a obra de Deus como fazer todas as coisas, de todo o trabalho que havia, e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, a Bíblia compara a obra de Deus, toda a criação de Deus, como um trabalho. E o fato de que a obra de Deus ter sido narrada na Bíblia como um trabalho, trouxe para o ser humano um significado muito singular para a palavra trabalho, um valor inestimável. E é interessante você observar que essa palavra no hebraico, trabalho, ela tem o significado de enviar. No hebraico, trabalho é enviar.
trabalho é incumbência. É um envio para uma tarefa. E essa referência, irmãos e amigos, e irmãs e amigas, me fez lembrar da vida de um cristão, de um aspecto da vida de um cristão, que as Escrituras bíblicas nos revelam. Em Mateus capítulo 28, você não precisa me acompanhar, você pode anotar aí e, se quiser, ler depois. Jesus falou aqui, antes dele ascender aos céus, no versículo 18: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu acredito que a última coisa que uma pessoa declara para alguém é uma coisa de muita importância. E a última coisa que Jesus declarou aos discípulos, aos seguidores dele, antes dele ascender aos céus, foi essa aqui. Foi uma ordem, foi uma incumbência, foi uma tarefa, foi um trabalho. Um trabalho de ir a todos os povos, de fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus, batizar esses seguidores em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensiná-los a continuarem fiéis até o fim. E a promessa era que ele estaria com eles durante todos os tempos. Em Mateus capítulo 9, pouquinho antes disso, Jesus vai falar aqui outra coisa. No versículo 36, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. A Bíblia fala aqui que quando Jesus viu as pessoas, quando ele viu a multidão, ele sentiu uma profunda compaixão, uma profunda dor, porque ele viu as pessoas desgarradas. Ele viu as pessoas sem orientação, sem direção, sem cuidado, sem a presença de um pastor. E o apelo de Jesus aos discípulos, o apelo de Jesus aos seguidores dele foi: orem e peçam ao dono da plantação por mais trabalhadores, porque a colheita é grande. E a pergunta que eu me fiz, irmãos, e que eu faço a você, é: pelo que você ora? Pelo que você orou hoje? O que você sente quando você anda nas ruas? Quando você entra naquele metrô de manhã? Quando você entra naquele ônibus? O que você sente quando você vê a multidão? Você sente a dor? Você sente essa mesma compaixão? E se ajoelha e ora: Deus, manda mais trabalhadores, porque a colheita é grande. Em 1 Coríntios capítulo 9, ou você está tão ocupado com a sua vida, com os seus problemas, que você não consegue nem, na verdade, orar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16,
o apóstolo Paulo fala aqui: eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho, afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Paulo entendeu muito bem o chamado de Jesus. Paulo entendeu muito bem qual era a incumbência que Deus havia dado a ele, qual era o trabalho que Deus havia dado a ele. E ele fazia isso como um escravo. E o prazer dele, o pagamento dele, a recompensa dele era a satisfação de ver o Evangelho sendo anunciado para o maior número possível de pessoas. A vida de um discípulo. Eu queria que o Gustavo, por gentileza, ou o Gabriel, mostrassem um vídeo aqui de um casal que conhecemos, que está lá no Mato Grosso. Eles vão falar alguma coisa para nós. Começou? Uhum. Sim. Não é para falar começou, bota por favor. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acabamos de fazer o batismo aqui do Daniel e da Tiana, tá? E esses aqui são alguns membros que puderam vir nesse batismo da Igreja no Lar. Então eu vou deixar eles falarem um pouquinho para encorajar cada vez mais a você, mas antemão queremos agradecer a você pelas orações, tá bom? Então por favor, Adriana. Bem, a gente quer agradecer, porque a gente sabe que vários irmãos do Rio nos mandaram encorajamento, né? Estão orando também, estavam orando já por Daniel e Tiana, já foram recebidos no coração, né? Como irmãos, e a gente está super grato que eles têm um coração desde o início, que a gente começou a estudar a Bíblia com eles. A gente via que eles tinham um coração de discípulos, que eles amavam a Deus, que eles estavam buscando de todo o coração, e isso nos animou muito. Então todos os estudos foram muito especiais pra gente, que a gente aprendeu com eles, foi uma troca, e a gente está formando essa igreja, né? Tá aqui parte da igreja, Paty, Tioneida, Tia Jô, e a gente é uma igreja que estamos caminhando juntos e lutando, e a gente está muito feliz, né? Porque a gente tem formado um grupo que tem se ajudado e tem caminhado na direção de Deus. E antes de eles falarem, daqui a pouco vai ser o batismo da tia Oneida. Você está estudando a Bíblia também, o estudo está bem avançado. Daqui a pouco, agora mesmo. Daqui a pouco. Que vem. Próximo ano. Amém. Deixar a palavra com o Daniel e com a Tiana. Agradeço ao batizado, ao Luiz, a Adriana, estamos aí a dispor de Deus e ao amor dele. Agradeço a todos do Rio de Janeiro pelas orações, né? Que chegamos até aqui nesse batismo. E a Igreja do Lar fomos o primeiro a ser batizado nessa igreja. Serão muitos e muitos e muitos. Muito obrigada. Amém. É isso aí, Rio. Junto aí. Muito obrigado. Um abraço aí. Hoje de manhã, lá em São Paulo, um irmão, alguns meses atrás, ele tem um comércio, ele tem um negócio, e ele abriu esse negócio em São José do Rio Preto. E ele fazia todo o controle via computador e ia lá eventualmente. Mas ele decidiu definitivamente mudar para lá, com o único objetivo de começar uma igreja na casa dele lá, que ele alugou lá. E ele compartilhou isso com alguns irmãos. E um casal que ouviu isso falou: você vai? Então eu vou com você também.
Um outro casal que ouviu isso lá, vocês vão, então eu vou com vocês também. Um outro casal que ouviu isso, que inclusive é o Jânio e a namorada dele, ouviu isso, vocês vão, então eu vou com vocês também. Então hoje de manhã está sendo anunciado lá em São Paulo uma missão, uma igreja em casa, que está indo para São José do Rio Preto. De maneira voluntária. Foi uma ideia que veio do coração desse irmão e que contagiou outros irmãos. Eles vão se autossustentar e vão espalhar o Evangelho em São José do Rio Preto. Mais recentemente, uma irmã aqui do nosso meio, Tatiana, que faz um curso via internet. Nem conhece a pessoa. Compartilhou com a pessoa via lá chat, bate-papo, falando sobre a igreja. Aí essa pessoa falou: tem a sua igreja aqui em Ribeirão Preto? Não, tem. Aí ela conseguiu fazer contato com os irmãos lá em Ribeirão Preto. Os irmãos conheceram ela, conheceram o marido dela, estudaram a Bíblia com eles, e eles foram batizados mês passado. A vida de um discípulo. Trabalho, incumbência, tarefa, envio. Sabe o que eu aprendi aqui? Essa história que Hércules falou rapidamente em Campina Grande. Mais uma história. Um casal de irmãos norte-americanos da Igreja de Cristo, que nós convencionamos chamar de igreja tradicional, da Igreja de Cristo. Eles moraram lá em Campina Grande, estudaram a Bíblia com algumas pessoas e foram embora. E um casal em especial continuou lá, fazendo o trabalho, ensinando o Evangelho. Esse casal começou a ouvir as mensagens bíblicas da igreja em São Paulo via YouTube. E começou a se lembrar que aquelas mensagens eram muito semelhantes às mensagens que ele tinha aprendido do casal de norte-americanos que estava lá. Fez contato com a igreja em São Paulo, querendo saber mais. A igreja em São Paulo apresentou eles à igreja em Salvador, João Batista e a esposa. E eles começaram a conversar via Skype, se conhecendo, compartilhando passagens bíblicas, procurando se unir nas mesmas convicções. E mês passado, 2 meses atrás, eles convidaram o João para ir lá conhecer a igreja, pessoalmente. E esse relacionamento tem se iniciado. E temos orado para que o Espírito conduza tudo isso e que surja na nossa família de igrejas mais uma igreja em Campina Grande, na Paraíba. Amém. Quem aqui é da Paraíba? Tem a mãe de Jesus. Vocês conhecerão daqui a pouco. Josenildo. O Evangelho está chegando por meio do Espírito Santo. Deus está agindo nos lugares. Sabe, o que eu aprendi aqui é que existe uma relação da vida de um cristão com a igreja. E a minha opinião e a minha conclusão é que um discípulo de Jesus, um cristão que trabalha durante toda a semana na obra, compartilhando sua fé, estudando as Escrituras com pessoas, com não cristãos, construindo relacionamentos espirituais, se comprometendo a isso, sendo aberto com seus pecados. Um cristão que luta durante toda a semana para se manter fiel a Deus, que procura a Deus diariamente nas suas orações, recebe a igreja e o domingo, de fato, como um dia muito especial.
recebe a igreja e o domingo de fato como um dia de descanso, porque ele trabalhou a semana inteira. Então chegar aqui aos domingos, de fato é um dia de descanso. É um dia de renovar as forças. É um dia de renovar a fé. É um dia de receber o encorajamento. É um dia de renovar o ânimo, porque segunda-feira tem trabalho. Um homem e uma mulher assim entende claramente o significado e a importância da igreja. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Vamos ler aqui algumas passagens rápido sobre a igreja. Apocalipse 19, versículo 7. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A intimidade do amor e do compromisso entre Deus e a igreja é comparada à intimidade, aos laços de fidelidade e de fraternidade de um casamento. A igreja é a noiva de Cristo. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Versículo 9 do mesmo capítulo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele está falando da igreja. A separação drástica, fruto da infidelidade humana entre Deus e o homem, estará completamente perdoada e superada por intermédio da igreja. Da igreja. A igreja é a esposa do Cordeiro. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a última. Eu tenho umas 10 aqui, mas vamos aqui. 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. A igreja é a raça escolhida, a igreja é o sacerdócio de Deus, a igreja é a nação de Deus, a igreja é o povo que pertence a Deus. A igreja foi escolhida para anunciar os atos poderosos de Deus. Eu quero anunciar um ato poderoso de Deus aqui. A minha mulher tem anos que ela ajoelha, que ela ora e que ela põe o nome dos meus filhos para ser sorteado numa escola federal. Os meus 3 filhos, meninos. Todo ano, desde os 6 anos de idade, eles têm 11 anos. Ela põe o nome deles, ela ajoelha e ora. E chega na hora do sorteio, eles não são sorteados, porque são centenas de crianças para uma vaga. Mês passado, ela ligou para mim que eu achei que tinha acontecido alguma coisa, uma tragédia. Ela ligou desesperada, em prantos,
dizendo que ela estava desmaiada no chão, porque ela foi ver o resultado e um dos nossos filhos foi sorteado no CAP da UFRJ. Centenas de crianças, uma vaga. E Deus, não sei como, puxou o nome dele. E para mim, anunciar isso aqui, eu estou cumprindo com essa passagem de anunciar os atos poderosos de Deus. A igreja não deve ser vista, irmãos, de maneira mundana. A igreja é uma criação de Deus. A igreja foi planejada para a glória de Deus. A igreja deve ser uma bênção e um benefício para a nossa vida. Nós devemos valorizar a igreja da mesma maneira que Deus a valoriza. E dar à igreja o valor e o respeito que Deus dá. Qual é o propósito da igreja? Qual é o papel da igreja na minha vida? Me equipar para que eu possa servir mais a Deus. A igreja é um lugar que me capacita, que me permite servir a Deus e aos outros. A igreja é onde meus talentos são descobertos. Como é especial ver o trabalho do Samuel falado aqui e ver a identificação dele com esse trabalho e o quanto Deus tem usado a vida dele. Como é especial ver o trabalho do Djalma e da Dulce lá, que começou com uma plantinha lá em Nova Iguaçu, e ver que é o talento deles, que é o dom deles, e o quanto isso tem crescido e tem causado um impacto em tantas famílias. É incrível ver o dom do Almir com essas crianças que daqui a pouco estarão aqui. O dom que ele tem, o talento que ele tem, está no coração dele. Eu fiquei tão feliz essa semana. Ele se formou como educador musical. – 50 anos. Educador musical. Eu fui lá dar um abraço nele e quis falar isso aqui, porque a igreja é um lugar onde os atos poderosos de Deus, e quem conhece o Almir sabe que isso é um ato poderoso de Deus. Quem sabe de onde ele veio, sabe do que eu estou falando, que isso é um ato poderoso de Deus. Isso é a igreja, irmãos. Isso é a igreja. Com a igreja nós amadurecemos. Sem a igreja nós não amadurecemos. Sem a igreja é impossível se desenvolver. Sem a igreja é impossível crescer. Você permanece egoísta. A igreja é o lugar que Deus usa para amadurecer você. Há uma promessa na igreja de que todos nós juntos experimentaremos o poder de Deus. Todos nós. Nós não vamos esperar que a gente se torne forte se a gente estiver distante da comunidade, isolado da comunidade. Não há dúvidas de que Deus deseja tornar a igreja uma das maiores prioridades da minha vida. Minha participação, meu comprometimento, meu investimento na igreja devem ser profundos, intensos e constantes. E eu vou quebrar um paradigma aqui, de que talvez você ache que um envolvimento com a igreja vai prejudicar a sua vida, porque você já fez isso no passado. Minha filha tem 16 anos. E ela decidiu ir para esse acampamento lá na África. Ela não foi convidada. Ela se convidou. E ela se convidou, literalmente. E nós nos unimos a ela como família.
e pagamos o preço do sonho dela. Ela foi vender cookie na escola dela por R$2. Ela conseguiu mais de R$500 e ela perderia todas as provas, as últimas provas da escola. Ela ficaria direto em recuperação. E ela tomou uma decisão, conversando conosco. Pai, mãe, eu vou falar com todos os meus professores. Eu vou falar da minha decisão, do que eu quero fazer. E vou pedir a eles, para que eles me deem provas antes das provas finais. Para que eu consiga fazer as provas e não ir para a recuperação. Isso é algo que o professor não tem obrigação de fazer. Porque ela ia perder a prova regular, a prova final e ela ia para a recuperação. O professor não tem obrigação de fazer isso. Minha mulher é professora na mesma escola que ela. Não interviu em nada. Só orou. A Letícia falou com 14 professores. E os 14 professores decidiram dar a ela uma prova. Ela fez antes de viajar, vai fazer depois de viajar, na volta da viagem, semana que vem. Ela tirou nota máxima já em 4 provas. Ela é extremamente respeitada pelos colegas e pelos professores. E ela está lá em Moçambique, África do Sul, deixando o pai e a mãe desesperados, voando de alegria, servindo, já está com sotaque de moçambicano. Mas mais que tudo isso, desenvolvendo a fé dela, amadurecendo, crescendo, criando raízes com Deus. A vida cristã não é igreja, uma vida fora da igreja, outra não é. É uma vida só, irmãos. É uma vida só. Você brilha aqui, você brilha lá. Você é fiel aqui, você é fiel lá. Você é responsável aqui, você é responsável lá. Você é uma luz aqui, você é uma luz lá. Isso é a vida cristã. E é a igreja que tem esse papel na minha vida, na sua vida. A igreja, para terminar, não pode estar à margem das nossas vidas. A igreja não é apenas algo que nós fazemos. A igreja é o que nós somos. É o que nós somos. Então, irmãos, eu não vou continuar em respeito aos pais e às crianças, mas eu acho que eu consegui comunicar o que está no meu coração. E eu espero que você e eu possamos viver a vida que Deus nos ensinou. E que nós possamos dar à igreja o valor que ela merece. Que Deus abençoe a todos nós. Nós vamos ter agora um rápido vídeo sobre a retrospectiva do ano que se finda. E logo depois teremos a apresentação das crianças. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.